Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Vamos ao nosso vídeo de hoje. No qual eu tô falando a respeito de discernimento. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você que me acompanha aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, assim você vai estar me ajudando, bom, colaborando com essa iniciativa, né? E também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição. Sem mais, então vamos ao vídeo. Discernimento. O que é discernimento? Em suma, essa habilidade, essa sabedoria que nós desenvolvemos ao longo da vida de realmente evitar aquilo que não nos agrega, que realmente não nos traz ganho positivo, que não realmente não resulta em absolutamente nada acrescentado ali. Ou seja, realmente você saber onde você vai, o que você faz e com quem você faz, e mais importante, quanto fazer também. Isso é um senso que leva muitas pessoas para o sucesso total e ruína absoluta, porque a ausência dele faz com que as decisões sejam no mínimo pobres, e as consequências também são, né? Porque tem coisas que, de fato, quando feitas, não tem um retorno é, positivo. E tem coisas também que trazem consequências no longo prazo. E esse é o problema. O problema são essas coisas que vai estar no longo prazo. E erros realizados de forma consistente, assim como acertos, também são exponenciais, então eles começam a trazer problemas que vão te afetar pro resto da sua vida. Então, é importante ter essa habilidade de saber que não é necessário errar de certas formas, porque você não precisa daquilo, entende? Você sabe que não te agrega, então não existe uma razão bem clara e logo você não faz por conta dessa lógica que nós, como humanos, temos tempo de vida limitado, então assim, não dá pra acreditar que você pode ficar errando para aprender as coisas. Isso é meio que uma lógica problemática de se levar em conta, de se acreditar muito mais, por conta exatamente do fato de que, devido aos tempos limitados de vida, você não vai ter muitas chances para errar em alguns aspectos. E uma vez que você erre o suficiente em algumas áreas, as chances são de que você nunca mais consiga se recuperar de forma adequada. Não tem como retornar ao ponto de início, porque não tem ponto de início para se retornar. As decisões são permanentes, algumas delas, então não tem volta. As consequências são de longo termo, então não há como se recuperar de certas ações, de certos atos. Como um ato criminoso, por exemplo, você vai acabar indo para a prisão, inevitavelmente. Ou como você fazer sexo de forma responsável, você tem chance de ter filhos ou de contrair alguma doença sexualmente transmissível, ou outra coisa também. Enfim, tem N exemplos para pensar sobre isso. Ou como você, sei lá, usar seus créditos de forma responsável, dívidas que vão gerar problemas também, de uma forma ou de outra. Existem N exemplos de como decisões ruins, como atos não pensados, não adequadamente planejados podem e vão te sabotar tremendamente no seu percurso, na sua vida. Ó. Se você realmente não se atentar a eles, se você não se refletir quanto ao porquê dessas coisas e realmente agir de forma correspondente, naturalmente. E é por isso que é importante ter essa sabedoria, entre aspas, e também buscar isso de outras pessoas, porque às vezes nós, como jovens, pelo menos eu me vejo nessa posição, temos meio que esse receio em pedir conselhos. É claro que isso é uma coisa um pouco, depende de quem você está falando, mas você buscar a sabedoria daqueles que viveram mais tempo que você costuma ser incrivelmente poderoso, porque muitas lições são atemporais, você pode absorver. Mas não só de pessoas. Livros são uma coisa também que te ensina tremendamente, porque você não precisa passar pela tentativa e erro, você não tem que fazer o processo de experimentação. Tá tudo pronto, é só você pegar e realmente entender e aplicar. E a partir disso ter o resultado que você deseja. Então, não tem por que inventar roda, não tem por que querer inventar um novo método. Basta usar o existente que já tem resultado, que tem comprovação. Assim, você não vai querer comprovar que a gravidez existe. Se você quiser, tem experimentos, mas existe a necessidade. Se você achar cabível, faça, mas todo o dispositivo que a gente encontra por aí usa isso como princípio básico e funciona de forma adequada, entende? Não tem muito por que ir além disso. É claro que em algumas áreas isso é essencial, quando você fala de avanços científicos, mas para a questão como um todo, isso é válido, entende? Não tem por que ignorar o que está escrito na parede, vamos colocar assim, entendeu? E se está escrito na parede é por uma razão, então é melhor seguir aquilo. Entende? Tem coisas que às vezes não é exatamente explícito, mas é implícito. E esse é o risco, porque às vezes existe também a tendência de ser rebelde, entre aspas, de se basicamente destruir-se no processo de querer desbravar novos caminhos e não ter resultado
absolutamente algum, simplesmente por tentar fazer algo novo quando o que se tem funciona muito bem. Então, essa dinâmica, e também é meio que o conflito de gerações, que se a gente for pensar, né, é complicado. Mas, novamente, o discernimento é essencial, porque caso você não possua, você, de forma consistente, cometerá deslizes que vão gerar problemas no longo termo. E esse é o ponto. Da mesma forma que acertos, novamente, é aquela curva, primeiro é linear, né, mas chega a um ponto que vira exponencial, falhas também, elas também começam de forma linear e as consequências delas são bem irrisórias, são pequenas em comparação, mas chega uma hora que é exponencial. E basta um ato desses falho que você terá problemas, e esses problemas vão te acompanhar talvez pelo resto da existência. Então, é importante ponderar sobre isso e ter a habilidade mais importante de notar a ausência disso em si mesmo, mas é claro que isso demanda um nível de autoconsciência que é complicado até de pensar a respeito, né? Porque a realidade é que a maior parte das pessoas carece disso. Dada a nossa natureza meio que animalesca, né? É fácil acreditar, assim, ter essa, vamos colocar assim, essa presunção que nós somos criaturas racionais, de que humanos pensam antes de fazer as coisas, que nós todos somos, sabe, esse pináculo da evolução. Mas é o contrário, a verdade é que a maior parte das pessoas vive de modo que reage a tudo. Não existe ação, realmente. É tudo uma completa e total reação a tudo. Então não existe planejamento, não existe pensamento, existe apenas um constante reagir àquilo que acontece com você, às vezes da maneira mais pobre possível, no sentido ruim da palavra, no sentido assim de realmente não ser adequado e realmente gerar problemas, mais problemas. E essa é realmente a figura como um todo, se a gente for pegar. Por isso que existem tantos problemas no cenário geral da coisa. E esse é o ponto, transcender essa natureza meio que animalesca que é necessária para se ter isso, né? É você realmente parar e pensar, pô, alguém já caiu naquele buraco, eu preciso passar por ele, eu já vi que a pessoa caiu. Tem lógica eu fazer a mesma coisa e ir lá e cair também? Não é coerente, entende? Não faz sentido eu ter que ir lá e pular no buraco para descobrir que o buraco é fundo, eu vou cair e vou quebrar minha perna se eu pular nele. Ou, sei lá, se eu sei que o lugar é perigoso, eu vou querer passar naquele lugar apesar, sabe, porque eu tô com pressa, eu tô com muita pressa assim, vale a pena o risco? Ou eu vou ser descuidado em um determinado local com o celular na mão, sabendo que existe o risco de criminalidade, sabe, de eu ser assaltado, naquele vacilo, alguém vir tomar meu celular à força, entende? Esse tipo de coisa. Isso se aplica a absolutamente tudo. É realmente necessário passar pelo fogo para se aprender. E esse que é o ponto de discernimento e sabedoria, se você for pensar a fundo, né? Que se trata isso, lá no fundo, sobre ter um mínimo de sabedoria e de habilidade de observação. De você observar que pessoas já fizeram aquilo e não tem por que você seguir o mesmo caminho. A menos que você queira ter os mesmos resultados, mas talvez esse seja o ponto. É importante avaliar as coisas pelos resultados que te trazem, pelo aquilo que te agrega. Caso contrário, você vai talvez realmente estar constantemente na busca de sensações. Aí é uma questão ainda mais problemática, porque realmente você cai completamente na natureza animalesca da coisa e aí, na minha visão, pelo menos, isso é um ato completamente falho da perspectiva consciencial da coisa, porque você deixa de meio que exercer o direito como humano, que é de ser esse ser consciente, de ser um ser pensante e ter um livre-arbítrio, exercê-lo de forma coerente e adequada, para simplesmente não ser diferente, por exemplo, de um cachorro ou de um gato que é da forma que é devido aos seus instintos básicos. E nós não escapamos disso naturalmente, todos nós somos movidos pelos nossos instintos, né? Pelas necessidades fisiológicas. No entanto, transcendê-las, transcender essas limitações, eu colocaria transcender essas correntes que são animalescas por natureza, que são irracionais no seu fundamento, é meio que nosso dever como humanos, de certa forma. É realmente nossa missão aqui é transcender essa natureza básica e primária, sabe? E realmente desenvolvê-la, torná-la complexa em natureza, realmente expandir isso para realmente poder exercer de fato nosso livre-arbítrio, poder exercer nossa real habilidade de escolha, de ser aquilo que nós vemos aqui para ser, nosso potencial único, expressarmos como devemos fazê-lo e não simplesmente sermos mais do mesmo. E porque esse é o ponto, se você não tem essa habilidade de parar e pensar e de analisar as coisas,
lá no fundo, o único resultado possível disso é ser realmente mais do mesmo, porque não tem como você expressar nada único, nada genuinamente seu, se você não tem essa capacidade de ser um ser que pensa e age de forma correspondente, e não apenas reage, mas age e planeja e tem atos que buscam agregar, não apenas assim, mas ao seu coletivo, ao todo, como conceito. E esse é o ponto que eu deixo aqui, porque discernimento é realmente uma dessas coisas que todos carecem em um certo aspecto, devido à ausência de experiência, porque tem coisas que de fato você não consegue absorver de pessoas. Você pode ouvir conselhos, e isso é um fato. Você consegue ir lá, a pessoa vai te falar, não, X faz isso, isso, isso. Talvez você dê certo, mas tem situações que você sempre pode pegar o inesperado. O inesperado existe, o elemento caótico sempre vai estar presente. E nessas situações, a tentativa e erro realmente é o que vai te levar para o acerto, mas isso depois de você passar pelo básico, por aquilo que realmente é o trivial. Isso você pode pegar de pessoas, de literatura, de vídeos do YouTube, de qualquer outro lugar. Você não precisa quebrar sua cara. Basta realmente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E mais importante, ter também a humildade de buscar aprender com aqueles que já têm essa experiência, têm essa, essa carga e estão dispostos a transmitir também. É claro que essa questão de encontrar pessoas que estão dispostas a ensinar é uma outra questão, mas sobre mentores, eu até fiz um vídeo sobre isso, recomendo assistirem também, mas é importante pensar, e mais importante ter referências sobre determinadas coisas, mas isso é algo, um tópico próprio também. Mas essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje aqui. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!